São Nilo, um eremita do século V, viu o mundo em que vivia como um lugar de grande decadência moral e corrupção. Ele ficou convencido de que o fim dos tempos havia chegado. Deus, em sua bondade, revelou-lhe o seguinte: o fim dos tempos não chegaria em seu tempo, mas sim em um futuro distante. O mundo continuaria a decair até chegar ao seu ponto mais baixo, mas então Deus interviria para salvá-lo. Este período de decadência seria marcado por uma série de sinais, incluindo a ascensão do Anticristo, um governante poderoso e tirânico que enganaria muitos. A perseguição da Igreja Católica. O surgimento de falsos profetas e mestres. Deus enviaria sinais para alertar as pessoas sobre o perigo que se aproxima. Aqueles que se mantivessem fiéis a Deus seriam salvos. São Nilo foi consolado por estas revelações e continuou sua vida de oração e penitência. Ele morreu em 430, deixando um legado de sabedoria e profecia. Eis a profecia de São Nilo. Depois do ano 1900 e meados do século XX, as pessoas daquela época tornar-se-ão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do Anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais, a degradação e a licenciosidade serão acentuadas. O mundo tornar-se-á então irreconhecível, as pessoas mudarão tanto a sua aparência que será impossível distinguir os homens das mulheres devido à ousadia das suas roupas e à moda dos seus cabelos. Estas pessoas serão cruéis e como animais selvagens por causa das tentações do Anticristo. Os pais e os mais velhos não serão respeitados, o amor desaparecerá, e muitos pastores cristãos se tornarão homens vaidosos, completamente incapazes de distinguir o caminho da direita, do caminho da esquerda. Nessa altura, de fato, as leis morais e as tradições dos cristãos e da Igreja mudarão, as pessoas deixarão de praticar a modéstia e a dissipação reinará. A falsidade e a ganância atingirão grandes proporções, e ai daqueles que acumulam tesouros. Luxúria, adultério, homossexualidade, ações secretas e assassinatos serão a regra da sociedade. Naquele tempo futuro, por causa do poder de tão grandes crimes e de tanta devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo, e da mesma forma não terão remorso. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e ai dos cristãos que permanecerem na terra naquele tempo, perderão completamente a fé, pois não sobrará ninguém que lhes mostre a luz da verdade. Eles partirão pelo mundo indo para refúgios sagrados com o propósito de aliviar os seus sofrimentos espirituais, mas em todo o lado encontrarão apenas obstáculos e restrições. Tudo isto resultará do fato de o Anticristo querer ser o Senhor de todas as coisas e tornar-se governante de todo o universo. Ele realizará sinais e milagres inacreditáveis. Ele também dará ao pobre homem uma sabedoria depravada para encontrar uma maneira de um homem manter uma conversa com outro de um extremo ao outro da terra. Naquela época, também, os homens voarão no ar como pássaros e descerão ao oceano como peixes. E quando chegarem lá, essas pessoas infelizes passarão suas vidas confortavelmente sem saber, pobres almas, que isso é um engano de Satanás. E ele, o ímpio, encherá a ciência de tal forma de vaidade que ela se desviará do caminho reto e levará as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em três pessoas. Então o Deus infinitamente bom verá a queda da raça humana e encurtará os dias por causa dos poucos que serão salvos, pois o inimigo, se possível, traria até os eleitos à tentação. Então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servos.
As visões de São Nilo são significativas porque fornecem uma visão do futuro da Igreja e do mundo. Elas também servem como um lembrete de que, mesmo em tempos de grande decadência, Deus ainda está no controle e intervirá para salvar seu povo. É importante notar que as visões de São Nilo não são canônicas. Elas são baseadas em sua própria interpretação das Escrituras e da história. No entanto, elas ainda são um documento importante que pode nos ajudar a entender os tempos em que vivemos.